Luca Bassani, que chega ao vivo aqui no JP Internacional, tem acompanhado também toda essa movimentação. Luca, boa tarde para você, boa noite já aí na Europa, né? Como que os líderes europeus têm reagido neste sábado após essa crise que se instalou de vez na Venezuela? Boa tarde a você, Fabrício, e a todos que nos acompanham aqui no JP Internacional em mais uma cobertura histórica. A Europa, ela adotou um tom institucional, ou seja, a União Europeia perante os Estados Unidos e perante a Venezuela, e os partidos políticos individualmente, as lideranças políticas, adotaram outros de acordo com a sua própria ideologia. Primeiro, falando sobre a União Europeia em si, eles pedem que essa situação seja pacificada e que não se transforme em uma nova guerra regional. Disseram, né, que não tem nenhum apreço pelo governo de Nicolás Maduro, que não era legitimamente considerado como o chefe de Estado da Venezuela pelo bloco desde as eleições de 2024, mas que é necessário obedecer à lei e à ordem internacional, sempre repudiando qualquer tipo de ataque à soberania de um Estado pelo outro, por mais forte que eles sejam. Isso falando, então, do aspecto de Bruxelas. Individualmente, as lideranças, independentemente de serem de esquerda ou de direita, adotaram uma postura diversa. No caso da Itália, Giorgia Meloni também pediu um maior apreço pelas leis da comunidade internacional, as leis do direito internacional, mas disse que Nicolás Maduro fez seu povo sofrer muito, empobreceu a Venezuela e que também muitos italianos, descendentes de italianos, sofreram com os 25 anos de chavismo no país. No caso dos partidos mais de esquerda, Pedro Sánchez, que também tem no seu país uma grande diáspora de venezuelanos, ele já mais à esquerda disse que essa violação da soberania acaba sendo algo inaceitável e que se coloca à disposição para mediar um futuro governo, uma transição democrática na Venezuela. Já a Espanha, como sendo a antiga metrópole do país, também tem laços culturais muito fortes. O Reino Unido também condenou de forma bastante leve essa violação da soberania, com o primeiro-ministro Keir Starmer deixando claro que não teve nenhuma participação operacional com os Estados Unidos, já que costumeiramente isso acontece, até mesmo no Iraque, o Reino Unido foi uma das únicas potências ocidentais que embarcou com George W. Bush na invasão do país do Oriente Médio, enquanto que a Alemanha, a França, no caso o chanceler Merz e o presidente Macron adotam também o mesmo tom da União Europeia, mais institucional, não se sentem mal pela queda de Maduro, muito pelo contrário, mas eles sabem que isso abre um precedente perigoso e que vai de encontro exatamente naquilo que você acabou de falar, a anarquia internacional, a anarquia do sistema multilateral, porque com essa medida sendo legitimada pelo principal país ocidental, ou seja, os Estados Unidos defendendo uma intervenção armada em um Estado soberano, eles já sabem muito bem que isso significa também carta branca para Vladimir Putin fazer o que bem quiser com a Ucrânia e outros países europeus, principalmente os países que pertencem já à União Europeia, como Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Romênia, Polônia, que outrora estavam na esfera de influência russa, hoje estão na esfera de influência ocidental, mas na visão do Kremlin pertencem por direito a aquilo que os russos determinam há muitos séculos. Então, olhando mais para frente, é uma grande dúvida que é expressada pelas lideranças europeias. Obviamente que a gente vai ficar de olho em todas essas informações, mas o tom ele é bastante morno, diferentemente das condenações de lideranças da esquerda latino-americana, ou até mesmo do presidente Putin ou da China. Os líderes europeus, como têm uma grande dependência militar e econômica dos Estados Unidos e passam por dificuldades econômicas, principalmente pela guerra da Ucrânia, preferem adotar este tom bastante institucional que eu descrevi antes. Vamos ver se isso mudará com as novidades, né, com a administração norte-americana anunciada pelo presidente Trump e até mesmo com futuras intervenções, como deixou a transparecer o secretário de Estado Marco Rubio na América Latina e no mundo. Luca Bassani, ao vivo e direto da Europa. Luca, a gente tinha torcido para um 2026 mais tranquilo, né? Dançamos, já bem no começo do ano, né? Pois é, a gente vive por essas breaking news, a gente vive para trazer a notícia em tempo real para nossa audiência, mas infelizmente isso demonstra uma espiral do caos também em uma região considerada pacífica no mundo. Afinal, a América Latina, a América do Sul, principalmente o Cone Sul, não é conhecido pelas suas guerras, tem muita violência urbana, é fato, tem a presença dos cartéis de droga, de vários outros grupos armados, mas não tem em si guerra entre estados, e isso levanta um precedente perigoso, muito triste, mas nós da
imprensa internacional, principalmente do corpo jornalístico aqui da Jovem Pan. Estaremos em todos os cantos do mundo, sempre que necessário, para trazer a notícia de primeira mão, sempre com muita qualidade e muito respeito também às pessoas envolvidas. Afinal, é importante saber o que vai se passar com os venezuelanos, um país de mais de 25 milhões de pessoas, 8 milhões que estão fora do país, que têm o sonho de regressar, e essa dúvida se o país vai se tornar um local mais estável, socioeconomicamente viável, ou se vai se tornar mais um caso de fracasso de intervenções estrangeiras, como foi o Iraque, o Afeganistão e tantos outros na história do mundo. Eu ia me despedir de você, Luca, mas você mencionou Iraque e Afeganistão, vou puxar esse gancho aqui, porque você já esteve nos dois países, né, inclusive recentemente. E são dois países aqui que tiveram operações norte-americanas também nesse século. O Iraque em 2003, o Afeganistão em 2001 ainda. As tropas norte-americanas ficaram lá por muito tempo e isso não significou necessariamente uma estabilidade nesses dois países, né? A situação demorou muito tempo para se normalizar e ainda assim, nos dois casos, extrema pobreza, muitas dificuldades para manter os governos funcionando de maneira ordenada. Qual que é o balanço que a gente pode fazer, na sua visão, de quem acompanhou isso muito de perto, de quem esteve nesses dois locais, da atuação norte-americana, tanto no Iraque quanto no Afeganistão? Essa é uma questão fundamental e eu vejo uma diferença. Primeiro é dizer que essas duas intervenções norte-americanas foram desastrosas, porque no Iraque, por mais que Saddam Hussein tenha sido removido da presidência do Iraque, era também um ditador sanguinário, o Irã acabou crescendo como potência regional e hoje o Iraque não está alinhado aos interesses norte-americanos, está muito mais aliado ao interesse do Ayatollah Ali Khamenei, até por conta das raízes xiitas. No Afeganistão, o caso é ainda pior, porque depois de mais de $1 trilhão e 20 anos, os Estados Unidos trocaram o Talibã pelo Talibã, que inclusive hoje comete um apartheid de gênero gravíssimo na sociedade afegã, separando homens e mulheres de toda a vida social, algo assim que é tenebroso. No caso venezuelano, eu acho que há uma esperança mínima que seja diferente, porque a Venezuela já foi uma democracia no passado. Essa deterioração democrática ela aconteceu sobretudo depois da eleição legítima de Hugo Chávez, a primeira no final dos anos 90, e as instituições sendo carcomidas pouco a pouco. Portanto, no passado, a Venezuela já teve estabilidade institucional, já teve uma democracia sólida e poderá, ao meu ver, reconstruí-la com a ajuda, com as diretrizes corretas. No caso do Iraque e do Afeganistão, nunca foram democracias, não tinham experiências bem-sucedidas no passado e continuam não tendo. Acho que a questão histórica pode acabar pesando muito, mas tudo depende das vontades de Donald Trump, um presidente que já deixou claro que os interesses dos Estados Unidos virão em primeiro lugar a todo custo, mesmo que isso signifique romper a ordem internacional quando necessário. Agora sim, Luca Bassani, ao vivo direto de Portugal, acompanhando todos os passos dessa crise entre Estados Unidos e Venezuela, como isso repercute na Europa, como isso repercute ao redor do mundo. Luca, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê ainda na programação da Jovem Pan hoje, hein? Com certeza. Bom, vou voltar a chamar o professor Roberto Ibel. Professor, o Luca estava falando sobre essa diferença entre Venezuela, Iraque e também principalmente o Afeganistão que ele destacou, né? Os Estados Unidos lá no Afeganistão trocaram o Talibã pelo Talibã. Quer dizer, quando os Estados Unidos entram no Afeganistão, o Talibã estava no governo e aí é retirado, é removido, mas quando os Estados Unidos deixam o Afeganistão em 2021, foi justamente no momento da retomada do Talibã ao governo. Existe a possibilidade também dessa operação dos Estados Unidos na Venezuela ser uma operação tão duradoura quanto essas que a gente viu? No Iraque foram 9 anos, no Afeganistão cerca de 20 anos aproximadamente, e no fim das contas acabar dando em pizza, vamos dizer assim? Olha, Fabrício, eu comentei hoje em diversos momentos que a Venezuela abre uma possibilidade, portanto, pode ser um novo Iraque, sem sombra de dúvidas, né? Claro que a gente não pode comparar ipsis literis, igualmente, que aconteceu no Iraque em 2003, com a queda do ditador Saddam Hussein, com a Venezuela em 2026, com a queda do ditador Nicolás Maduro. Há algumas semelhanças, evidentemente, mas por que eu digo que a Venezuela pode se tornar um novo Iraque? Em virtude da transição e da capilaridade do madurismo e do chavismo
nas instituições políticas venezuelanas, né? Tanto é que os Estados Unidos, e acho que foi muito importante, foi dado, devia ter um pouco de destaque isso na imprensa internacional, a fala do presidente Trump, quando ele foi interpelado já na coletiva por uma jornalista, se ele estaria em contato com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, a sucessora constitucional de Maduro, né, pela norma venezuelana, e ele disse que sim, e que o secretário de Estado, Marco Rubio, teve uma longa conversa com Delcy Rodrigues para a transição, e que ela não tinha muita opção a não ser aceitar essa imposição dos Estados Unidos. E na mesma pergunta, Trump ele descarta colocar Maria Corina Machado, recém-nomeada Nobel da Paz, um dos principais nomes da oposição venezuelana, como a sucessora de Maduro. Ele ainda faz até quase uma crítica a Maria Corina Machado, diz que ele gosta dela, mas que ela, abre aspas, não tem popularidade e carece de confiança da população venezuelana. Então, sim, é possível que a gente tenha uma transição, se acontecer, uma transição longa na Venezuela, porque boa parte hoje da Assembleia Nacional Venezuelana, da Suprema Corte Venezuelana, do Conselho Nacional Eleitoral, que é como se fosse uma espécie de um quarto poder, que é quem, né, determina o processo eleitoral, todas essas três instituições, além, obviamente, do Poder Executivo, elas são compostas por maduristas, por chavistas, ou seja, por pessoas fiéis ao regime de Maduro, que seguem a cartilha de Hugo Chávez, e a gente não pode desconsiderar também o papel das Forças Armadas venezuelanas, né, que no primeiro momento não apresentaram resistência à invasão norte-americana, mas que mantém no poder o ministro da Defesa, né? Então, pode ser que seja uma transição muito longa, até que aconteça, se acontecer, este expurgo daqueles que são fiéis a Maduro e a Hugo Chávez, as ideias, né, do bolivarianismo de Hugo Chávez. Então, por isso eu tenho apostado que vai ser uma transição, se ela acontecer, lenta, demorada, e talvez até mesmo que conte com a presença destes atores como Delcy Rodrigues, né? Então, se acontecer, por exemplo, uma eleição em algum momento da história da Venezuela, é provável que essa eleição tenha participação de figuras que apoiaram Chávez e Maduro no passado, assim como as próprias figuras da oposição. Que acho que a gente vai descartar nesse momento, por exemplo, que era a grande expectativa de Maria Corina Machado, é que a posse fosse dada imediatamente para Edmundo González, quem de fato ganhou as últimas eleições, né, mas que foram eleições que não tiveram seu pleito reconhecido pelo ditador Nicolás Maduro, e Trump me parece que descarta essa possibilidade, porque sabe que para conseguir controlar a Venezuela, ele precisará de coesão política interna, que é algo talvez até um pouco semelhante com o que aconteceu com o Iraque, após a queda de Saddam Hussein. Ainda muitos partidários de Saddam Hussein continuaram no governo de transição, até a realização de eleições, né, quase aí meia década depois da invasão norte-americana. Então é um cenário que pode se desenhar, claro que tudo ainda é muito cedo, né? Nós precisamos ter sempre, eu tenho repetido essa palavra ao longo do dia, parcimônia, calma, cautela nessas primeiras análises, para entender de fato como será essa transição de poder na Venezuela e se ela acontecer de fato nos próximos meses ou talvez até mesmo nos próximos anos. Bom, agora são 17 horas e 41 minutos. Daqui a pouquinho, às 6 da tarde, a Beatriz Manfredini chega ao vivo com o Jornal Jovem Pan, toda a nossa equipe de comentaristas, analistas, para continuar repercutindo, continuar atualizando essa situação envolvendo Estados Unidos e Venezuela. Professor, você mencionou a Delcy Rodrigues, vice-presidente, que agora assume como presidente interina da Venezuela. E também Vladimir Padrino Lopes, ministro da Defesa, que já disse que as Forças Armadas vão resistir a essas agressões dos Estados Unidos. Delcy Rodrigues, por outro lado, começou a receber um certo elogio, digamos assim, dos Estados Unidos durante a coletiva. Marco Rubio disse que houve diálogo, houve disposição dela para cooperar com os Estados Unidos. E aí, agora há pouco, ela havia feito um discurso na rede de televisão e rádio da Venezuela, dizendo que não, que vai resistir. Mas existe a possibilidade de uma certa ruptura no chavismo lá na Venezuela. A gente vê que Vladimir Padrino Lopes tem ainda uma postura muito leal
a Nicolás Maduro, pelo menos no discurso. Delcy Rodrigues, por outro lado, fez esse discurso mais enfático, mas os Estados Unidos dizem que ela está disposta a cooperar. A gente pode ver essa fragmentação no chavismo? Sem sombra de dúvidas, essa fragmentação sempre aconteceu. Desde a morte de Hugo Chávez, existiram movimentos de dissidência. Vale ressaltar que a própria Maria Corina Machado, lá no começo da sua trajetória política, antes de ser uma voz da oposição, era seguidora de Hugo Chávez, assim como vários nomes que a antecederam, né? Então, esse movimento de fragmentação do chavismo não é algo recente e que fica muito mais escancarado agora. Acho que um ponto importante, Fabrício, a Delcy Rodrigues, ela é diplomata, né? Tem uma atuação, foi chanceler em diversas ocasiões, é diplomata, então a leitura política que ela faz é muito diferente do ministro da Defesa, do ministro das Relações Exteriores, do próprio Maduro, né, que era uma vertente muito mais do confronto, do dizer, ok, Trump, venha invadir a Venezuela, e Trump invadiu de fato. Me parece que ela faz uma leitura mais diplomática do cenário atual. Ela entende que não tem uma opção. Se ela não colaborar com os Estados Unidos, ela será retirada do poder tão facilmente como foi Maduro, e outro ocupará esse espaço, esse vazio de poder como um presidente interino. E a minha aposta, aliás, a leitura que eu faço é que a aposta que os Estados Unidos têm praticado é que Delcy Rodrigues consegue talvez ser um nome de coesão dentro do regime madurista, dentro do próprio partido, né, o PSUV, uma tentativa de demonstrar, olha, não há outra solução senão acatar o que os Estados Unidos têm imposto ou pegarem armas e ser derrotado, porque até mesmo as Forças Armadas da Venezuela, pelo que as imagens mostram, demonstraram pouca ou quase nenhuma resistência à invasão norte-americana ontem, aliás, nesta madrugada. Então, talvez Delcy Rodrigues esteja fazendo essa leitura. É claro que, para o público doméstico, né, eu assisti a coletiva dela hoje à tarde, ela vai utilizar esse discurso, não, abre aspas, não seremos colônia dos Estados Unidos, resistiremos, enfim. Mas, por outro lado, ela abre um canal de diálogo com o governo norte-americano para tentar ter, de fato, uma transição pacífica e que ela mesma tenha, né, a preservação da sua individualidade, da sua liberdade, né, que não venha sofrer o mesmo caminho, o mesmo destino do ditador Nicolás Maduro e da ex-primeira-dama Cilia Flores. Então, talvez esse seja o cálculo que Delcy Rodrigues esteja fazendo nesse momento, né, de cooperar com os Estados Unidos, mas demonstrar também internamente uma resistência, porque ela entende que houve de fato, uma violação do direito internacional.